Vamos mergulhar hoje numa das obras mais instigantes de Sigmund Freud, O Mal-Estar na Civilização. E nosso objetivo aqui é tentar entender uma pergunta que, olha, nos persegue até hoje. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente construiu sociedades super complexas para nos proteger, para prosperar, e mesmo assim parece que tem sempre uma sensação de insatisfação, um peso que a gente não sabe bem de onde vem, mas que está ali, na vida moderna. Foi exatamente esse sentimento que Freud se propôs a diagnosticar. E o mais interessante é que ele não via isso como uma falha de cada pessoa, mas sim como uma consequência inevitável do próprio ato de se civilizar. Para Freud, esse mal-estar não é um defeito no sistema, é uma característica do sistema. Mas como é que ele chegou nessa conclusão? Vamos seguir o raciocínio dele passo a passo. Ok, o Freud começa pelo mais básico de tudo. O que, lá no fundo, todo ser humano está buscando? Qual é o nosso principal motor? A resposta que ele dá é bem direta, sem rodeios. E essa ideia é o famoso princípio do prazer. É como se fosse o nosso sistema operacional. Segundo Freud, tudo, absolutamente tudo que a gente faz no final das contas, uma tentativa de ter mais prazer e principalmente de fugir da dor, do sofrimento. A felicidade seria simplesmente a satisfação desses instintos e a infelicidade, a frustração deles. O problema é que a realidade não costuma colaborar muito com esse nosso plano. Então, para se defender do sofrimento do mundo, a gente cria várias estratégias, quase como escudos. A gente se refugia no amor, em substâncias que ajudam a esquecer a dor, na beleza da arte, no trabalho intelectual, no conforto que a religião pode trazer, ou às vezes a gente simplesmente se isola de tudo. Cada um desses caminhos é uma tentativa de fazer o princípio do prazer funcionar. É aqui que o mistério fica mais profundo. Porque Freud vai dizer que o amor nos deixa super vulneráveis, a intoxicação acaba com o corpo, a arte não é para todo mundo. Enfim, nenhuma dessas estratégias é a prova de falhas. Parece que a gente está numa batalha que não tem como vencer. Mas, afinal, contra o que a gente está lutando? E aí Freud identifica 3 fontes gigantes de sofrimento que sempre atrapalham a nossa busca pelo prazer. São forças que, quer a gente ou não, estão aí. A primeira, o nosso próprio corpo, que envelhece, adoece, uma hora acaba. A segunda, o mundo lá fora, a natureza, com seus desastres e sua total indiferença a nós. Mas, segundo Freud, é a terceira fonte a mais dolorosa e a mais intrigante de todas, o sofrimento que vem das nossas relações com as outras pessoas. E essa é a pergunta de $1 milhão. Se todo mundo quer a mesma coisa, buscar prazer e evitar dor, por que a gente acaba sendo a maior fonte de dor uns para os outros? A resposta de Freud para isso nos leva direto para o olho do furacão, para o verdadeiro culpado pelo nosso mal-estar. Bom, chegamos ao ponto central da coisa toda. Para Freud, o mal-estar não vem de uma falha nossa em ser feliz. Ele vem do choque, do conflito direto entre os nossos desejos mais primitivos e o que a vida em sociedade exige da gente. É uma verdadeira batalha entre duas forças gigantes dentro de nós. De um lado do ringue, a gente tem Eros, o instinto de vida. É o que nos leva a conectar, a amar, a construir famílias, cidades, civilizações. É tipo a cola que mantém tudo e todos juntos. A força que quer sempre unir, preservar. E do outro lado, o adversário eterno, Thanatos, o instinto de morte. Essa é a nossa inclinação para a agressão, para a destruição, para desfazer tudo que foi unido. É o impulso que nos leva a machucar os outros e, muitas vezes, a nós mesmos. Então, essa aqui é a grande troca, o grande acordo que a gente é forçado a fazer. Para viver em comunidade, a civilização exige que a gente abra mão de satisfazer nossos instintos na hora que a gente quer. A gente troca a liberdade total, sexual, agressiva, pela segurança e pela ordem. A gente canaliza esses impulsos para coisas que a sociedade aceita, tipo trabalhar, criar arte. É essa negociação que define a nossa vida. Essa frase do Freud é um soco no estômago, né? Ela nos lembra que o ser humano, antes da civilização, era livre para seguir qualquer impulso. A civilização nos protege, claro, mas cobra um preço. Ela nos rouba essa liberdade original. Então a questão é essa. A gente paga um preço psicológico muito, muito alto pela segurança. O próprio texto de Freud que a gente vê aqui deixa isso bem claro. A base da vida em comum é a autolimitação. Eu restringo meus desejos para que o outro possa viver em paz, e ele faz o mesmo por mim. O problema é que os nossos instintos odeiam isso. Então, como a civilização garante que a gente vai cumprir a nossa parte do acordo? A civilização criou uma arma psicológica que é
Nossa, incrivelmente eficiente para manter todo mundo na linha. Uma arma que não precisa de polícia na rua, porque ela instala um vigia dentro da nossa cabeça. E o Freud deu um nome para esse vigia interno, superego, ou super-eu. Pensa nele como a voz de todas as regras, de todas as proibições da sociedade que a gente foi absorvendo desde pequeno. É o nosso juiz interno. E ele está sempre, sempre de plantão. Então, como é que isso funciona na prática? A sociedade fala, não pode agredir os outros. Como a gente não pode mais jogar nossa agressividade, o nosso thanatos, para fora. O superego pega essa energia e vira ela contra a gente mesmo. E essa agressão voltada para dentro é o que a gente sente como culpa. E aqui está o pulo do gato. Essa culpa freudiana não aparece só quando a gente faz alguma coisa errada. Não, ela é uma tensão constante. É a gente se sentir mal simplesmente por desejar coisas que a civilização proíbe. É uma punição pelo pensamento e não só pela ação. E aí pronto, a investigação de Freud chega ao seu final. Aquele mal-estar, aquela angústia, aquela insatisfação que a gente sente não é nada mais, nada menos do que esse sentimento de culpa que está sempre ali, gerado por esse conflito que não tem solução entre nossos instintos e o nosso superego. Só que o Freud não oferece uma solução fácil, um final feliz. Para ele, isso não é um problema para a gente resolver, é a condição da nossa existência. A história da humanidade é, na verdade, a história dessa luta sem fim. Toda a evolução da cultura humana é movida por essa batalha. É a briga entre Eros, que tenta unir todo mundo numa grande comunidade, e Thanatos, que resiste a isso com toda a sua agressividade e nos puxa de volta para a destruição. Já perto do final do livro, que foi escrito ali no período entre as duas grandes guerras, o Freud deixa o futuro em aberto com essa pergunta que, sinceramente, é assustadora de tão atual. Ele viu muito bem aonde a agressividade humana podia levar, e ele não tinha certeza nenhuma de qual lado ia ganhar. E é com essa pergunta que Freud nos deixa. Uma pergunta sobre o futuro de todos nós. Será que a força de Eros, do amor, da união, vai ser forte o suficiente para segurar o instinto de Thanatos, da destruição, que também mora dentro da gente? A resposta, como o próprio Freud nos lembra, ainda está sendo escrita.